A paz do Senhor. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e eu sou administradora de um grupo no Facebook de devocionais e nosso propósito agora é ler um livro por mês, pelo menos, né, da obra de Deus. Esse mês de fevereiro nós escolhemos uma obra do A.W. Tozer que se chama O Propósito do Homem. Então dá um joinha pra gente, para poder esse vídeo chegar em mais pessoas que querem conhecer a palavra de Deus, ter um maior entendimento de que o homem foi criado para adorar a Deus. Se você não participa do nosso grupo lá do Facebook, participe, tá? O nome é Mulher Virtuosa, quem achará. E hoje a gente inicia com a introdução do livro. E a introdução diz assim: A.W. Tozer, um adorador de coração. Por mais de 44 anos, Aiden Wilson Tozer exerceu o ministério pastoral na Christian and Missionary Alliance, que é a Aliança Cristã Missionária. No entanto, o ápice do seu ministério foi aos 31 anos na Southside Alliance Church em Chicago, mais conhecida como a Fortaleza do Fundamentalismo. Seu trabalho, contudo, vai muito além dos limites denominacionais. Tozer foi uma voz para todo o corpo de Cristo. Seus livros e artigos eram lidos com avidez, e havia grande expectativa pelas conferências nas quais ele ministraria. Raramente lhe desapontava quem o conhecia. Porém, você ficaria decepcionado com ele se estivesse à procura de um cristianismo trivial. E mais decepcionado ainda se estivesse interessado no que ele chamava de cristianismo do bem-estar. Muitas coisas levaram Tozer a ganhar sua reputação. Ele foi um crítico sincero do cenário religioso, um pregador extraordinário, editor de um famoso jornal e autor de vários devocionais clássicos. Mas a atenção da sua vida diária, na verdade, estava totalmente voltada para a adoração do Senhor. Nada mais ocupava sua mente e sua vida. Para ele, a adoração a Deus não era apenas mais um item na sua agenda apertada, mas sim uma das maiores paixões da vida dele. Tudo girava em torno de sua adoração pessoal ao Pai. Ele tinha adoração como estilo de vida. Tozer pagou o preço por uma vida de adoração. Muitos, inclusive da sua família, não compreendiam. Tampouco entendiam sua insistência em ficar sozinho. Alguns até o consideravam um pouco estranho, só que ele não dava a mínima para o que os outros pensavam a seu respeito. Tudo o que importava para ele era sua vida de adoração. Se você quiser conhecer o ministério de Tozer, precisará entender sua paixão pela adoração. Caso contrário, provavelmente não compreenderá nenhuma de suas palavras e nem atitudes. Ele era inteiramente dedicado a esse ato solene e procurava fazê-lo com toda a paixão. Além disso, os conceitos de Tozer sobre adoração estavam firmados na convicção que governava a sua vida e seu ministério. Adoração, como explicou Tozer, é ter no coração um sentimento agradável de humildade e gozo ao contemplar com admirável temor, glorioso espanto e irresistível amor na presença do mistério mais antigo, aquela majestade divina a que os filósofos chamam de causa primeira, mas a quem chamamos de Pai Nosso que estais no céu. Tozer se movia em um ritmo diferente, mas não necessariamente porque era um rebelde. Isso tinha um pouco a ver com sua personalidade, mas a razão principal é que ele era simplesmente
louco por Jesus Cristo. Isso era algo tão forte nele que sua família, seus amigos e até seu ministério ficavam em segundo plano. Seu artigo, Os Santos têm de caminhar sozinhos, de certa forma explica seu conceito sobre a verdadeira espiritualidade. Seu alvo estava na pessoa de Jesus e ele fez tudo o que estava ao seu alcance para se aproximar cada vez mais desse objetivo. Toda a sua força e disciplina espirituais estavam voltadas para essa única direção. O resultado disso, de certa forma, tornou uma pessoa difícil de se conviver. Não porque era muito exigente ou irancudo, mas por estar totalmente voltado para Deus. Às vezes, Tozer participava das refeições à mesa com sua família, principalmente quando os filhos o visitavam, mas não dizia uma palavra. Ele não tinha nada contra ninguém, apenas estava focado no Altíssimo e não romperia essa consagração nem para ter comunhão à mesa com seus amigos e sua família. Tozer não perdia muito tempo com convenções sociais, e esta talvez fosse uma fraqueza bem evidente do seu caráter, pois a obra que Deus o chamou para fazer exigia que se afastasse das pessoas e ficasse a sós com ele. Tozer procurava diariamente desenvolver a habilidade de se consagrar mais ao Pai, por isso aquietava seu coração e nessa quietude conseguia cultuar e adorar o Deus Trino. Geralmente, nas conferências, Tozer parecia preocupado e estava sempre em busca de uma revelação divina. Certa vez, afirmou que seus pensamentos estavam tão voltados para Deus que sempre sonhava com ele. Mas, embora tivesse conhecimento de vários temas e uma opinião bem concreta sobre cada um deles, no fim de sua vida, Tozer se consagrou ainda mais ao Senhor e não se importou mais com outros assuntos que não diziam respeito à adoração. Tozer compartilhou generosamente com todos os que o ouviam tudo o que aprendeu sobre adoração. Seus sermões e artigos eram apenas declarações bem claras das experiências que tivera em seus encontros com Deus. E ele sempre estava ávido para compartilhar em sua sala de oração as experiências vividas, as quais exalavam o doce aroma da presença do Altíssimo. Após pregar um sermão, quando pastoreava em Chicago, alguém na igreja ressaltou: ele expôs tudo sobre a vida de Davi. Poucos escritores conseguem chegar ao âmago de um assunto tão rápido como Tozer conseguia. Ele deixava de lado as coisas triviais e se concentrava nos elementos essenciais para o cristão em sua caminhada com Deus. Neste livro, ele desnuda sua alma na adoração, uma das grandes obsessões de sua vida. Embora muitos tenham escrito sobre esse tema, creio que Tozer supera todos por causa da sua paixão incomum e por seu soberano propósito. Quem ler este livro não somente compreenderá o que é adoração, mas também terá essa experiência em seu coração. Talvez você até não concorde com o autor o tempo todo, mas sempre saberá no que ele crê e o porquê disso. Ele declara: este será o melhor ensinamento do meu ministério, pois me compararei comigo mesmo. As seguintes declarações provam que Tozer era um profeta, como sugere sua reputação. Abre aspas. Eu quero dedicar minha alma às pessoas como um profeta de Deus, explicar por que fomos criados e estamos aqui, não para satisfazer um desejo imediato, mas para algo maior, muito maior e eterno, para adorarmos o Senhor e nos
regozijarmos para sempre nele. Fecha aspas. Ao longo desta obra, o Dr. Tozer discorre de modo sistemático acerca do tema que mais dominava seu coração. Creio que em nenhum outro lugar encontraremos uma tese sobre adoração abordada de forma tão plena e com a paixão tão santa. Tozer foi um dos primeiros no meio evangélico a chamar a atenção para o descaso a essa doutrina bíblica. Por isso, exortou os cristãos de modo bem claro para que voltassem ao primeiro amor. Além disso, como a igreja evangélica tem seguido um rumo totalmente contrário, os ensinamentos de Tozer são tão importantes hoje como foram quando ele os ministrou. Adoração é um tema pelo qual muitos se interessam, só que a maioria dos livros que discorrem sobre isso se baseia apenas em práticas e manifestações estranhas. Este material, no entanto, está totalmente fundamentado na doutrina bíblica e nos textos históricos que enfocam a presença de Deus. Um dos grandes aspectos desta obra é que Tozer fez uma mescla de textos sagrados com alguns dos maiores escritores de devocionais de todos os tempos. Muitos se referem a isso como algo sobrenatural, pois foi Tozer o responsável por apresentar esses grandes homens santos aos crentes de sua época. Este livro está repleto de pensamentos desses grandes homens santos do passado e de seus textos inspirados pelo Espírito Santo. Um estudo mais apurado do ministério de Tozer nos levará à simples conclusão de que ele não se constitui apenas de sermões, artigos e editoriais. Ele sempre tinha algo importante a dizer, e isso fez a diferença ao longo de todo o seu serviço a Deus. Tozer cria firmemente no fato de que sua obra devia advir de uma vida de adoração, pois o Senhor não aceita nada que não seja proveniente de adoração. Afinal, estamos buscando agradar ao Pai e não ao homem. Ao longo de todo o seu ministério, Tozer jamais se envolveu com assuntos políticos e sociais. Não era porque não tivesse uma opinião formada sobre tais assuntos, ele a tinha, mas porque estava convicto de que sua responsabilidade era dedicar-se aos assuntos essenciais à vida. Por essa razão, seus textos são tão atuais e relevantes hoje como eram quando foram publicados. Ele cria que certas situações nunca mudam, mesmo após gerações. Tozer era tão firme no que ele acreditava que você, de uma maneira ou de outra, amaria ou odiaria o que ele dizia. Enquanto outros pastores se envolviam com política, Tozer se contentava em pregar a respeito do Altíssimo. Neste livro sobre adoração, o autor tem dois objetivos: dedicar-se ao tema que mais preenchia seu coração e inspirar outros a cultivarem um espírito de adoração em sua vida diária. Tozer edifica um sólido fundamento nesta obra, e quando você ler este material, será impelido a desenvolver uma vida de adoração que será parte integral de seu cotidiano. Todos aqueles que fizerem a leitura desse livro jamais serão os mesmos, principalmente no que diz respeito à sua adoração pessoal a Deus. Certa vez, quando estava de bom humor, Tozer confidenciou a um amigo: minha ambição é amar o Senhor mais do que qualquer um em minha geração. Qualquer que tenha sido seu motivo ao declarar isso, é óbvio que ele tinha uma paixão por Deus que dominava tudo em sua vida. Há, inclusive, algumas evidências que revelam que ele alcançou seu propósito mais do que jamais imaginou. A primeira obra que escreveu, a qual atraiu a atenção do público cristão para ele, foi A Procura de Deus. E seu último trabalho foi O Conhecimento do Santo. A vida de Tozer se deu entre esses dois livros. Ele teve uma vida de adoração e, na verdade, não se importava com nada mais. Por isso, sacrificou até sua família, seus amigos e sua reputação
em sua busca pelo Senhor. A crítica de Tozer ao entretenimento dentro da igreja fez com que ele fosse muito mal visto. Às vezes, seu alto conceito de adoração o levava a agir impiedosamente. Em sua opinião, a adoração tinha de ser pura e não conter mancha alguma das coisas do mundo, porque para ele ambas eram opostas. Quando alguém supunha que um hino era uma forma de divertimento, isso incitava a ira de Tozer. Algumas de suas críticas mais ferrenhas foram direcionadas a esse respeito. Ele se preocupava muito com o mundanismo que invadia a igreja e o efeito disso nos cristãos. Além do mais, era radicalmente contra os métodos modernos de evangelismo que muitos defendiam. Para ele, isso rebaixava os padrões da igreja, os quais considerava inegociáveis. Seus comentários, por vezes, eram ríspidos devido ao amor profundo que tinha pela igreja e pela comunhão do povo de Deus. Tozer cria piamente que a Igreja de Jesus Cristo tinha a melhor mensagem para o mundo e não queria que tal mensagem se misturasse ou se perdesse. Doenças graves requerem medicamentos fortes e ele percebeu que a Igreja não estava usando essa medicação, mas ao contrário, adaptando-se ao mundo. Tozer descreveu com habilidade sua filosofia ao declarar: até que Deus faça tudo certo, creio que tudo está errado. Era assim que ele começava, e era a partir dessa postura que proclamava a liberdade no Senhor Jesus Cristo. Tozer certa vez escreveu um livro, A Ameaça dos Filmes Religiosos, no qual apresentou um argumento irrefutável sobre a questão do entretenimento na igreja, sendo suas opiniões fortemente respaldadas por princípios bíblicos. Não somente a mensagem deve agradar a Deus, mas também os métodos para transmiti-la, os quais têm de ser compatíveis com o caráter e a natureza do Senhor. Assim, Tozer continuou refutando o conceito de que novos tempos requerem novas abordagens. Para entendermos plenamente a crítica de Tozer ao divertimento, temos de analisar seu conceito de adoração. Ele cria com firmeza que o divertimento denegria a adoração cristã e representava um perigo à igreja, algo que só de pensar o atormentava. A integridade da igreja, como Tozer havia, correria perigo se permitisse que certas coisas entrassem no santuário. Seus conceitos sobre música, oração, evangelismo e missões nasceram da imprescindibilidade da adoração na comunidade cristã. O legado de Tozer se encontra na dimensão da majestade de Deus. De tudo o que ele fez, seu maior desejo era exaltar o Senhor Jesus Cristo o máximo que pudesse. Ele procurou expor à sua geração a importância de certas virtudes como simplicidade e solicitude, e a chamar a atenção dos pregadores mais jovens, pois exercia imensa influência sobre eles, para que deixassem de lado toda hipocrisia ou pretensão, bem como todas as coisas carnais que pudessem fazer parte da política da igreja. Ficar sozinho com a Bíblia e um inário era algo muito recomendado por Tozer. Foi essa intimidade com Deus que transformou seu ministério e fez com que ele fosse lembrado até hoje. Outro aspecto importante do legado de Tozer é o seu discernimento espiritual. Ele conseguia ver o futuro tão nitidamente que isso se tornou um fardo para ele. Certa vez ele disse que se você quiser ser feliz, não deve orar para ter discernimento. Tozer tinha o dom do discernimento espiritual. Era capaz de ver além de nossas ações no presente e o iminente resultado disso nos anos que viriam. Ele viu que o caminho que a igreja cristã estava seguindo em seus dias logo a levaria a ter sérios problemas espirituais. Sua mensagem era sempre acerca de se voltar para Deus,
apesar das inconveniências e do custo que isso acarretaria. Ele exortava a igreja a esquecer as estratégias do mundo com seus programas e suas prioridades e defendia uma vida de sacrifício, abnegação e serviço para Cristo. Ao longo de sua vida, foi reconhecido por muitos como um arauto de Deus. Seu discernimento dos assuntos espirituais era bastante apurado. Muitos liam o que ele escrevia, mas poucos o seguiam. Contudo, os que tiveram coragem de segui-lo descobriram para o seu deleite verdades espirituais que transcendiam tudo o que o mundo podia oferecer. Dessa forma, ao descobrirem isso, era difícil voltar ao tédio religioso dos cristãos comuns. O ministério de Tozer era mais voltado para os cristãos comuns, e sua mensagem era facilmente entendida por eles. Contudo, grande parte deles, acostumados à mediocridade, não gostava nada das suas declarações e do seu ardor espiritual. Dizem que Agostinho, bispo de Hipona, era um cristão radical, e podemos dizer o mesmo de Tozer. Em suas orações, ele nunca fingiu ter uma postura santa. Pelo contrário, sempre buscou sentir a presença de Deus, algo que o levou a desenvolver uma atitude de reverência e adoração. Uma de suas práticas diárias era buscar a presença do Senhor, o que fazia com todas as suas forças e em todo o tempo. Para ele, Jesus Cristo era uma glória diária, um gozo constante, uma fonte infindável de amor e graça. Certa vez, Tozer declarou: se você se esforçar para conhecer o Senhor, buscar na presença dele todos os dias, seguir o conselho do irmão Lawrence, pratique estar na presença de Deus e procurar conhecer o Espírito Santo nas Escrituras, irá longe ao servir a sua geração para o Senhor. Tozer não se contentava com doutrinas corretas. Ele gostava de dizer: você pode ser certeiro teologicamente, como a bala de um revólver, e ao mesmo tempo espiritualmente vazio. O que ele mais buscava era um relacionamento com o Senhor, tão verdadeiro, pessoal e pleno, que atrairia totalmente a atenção de uma pessoa. Tozer ansiava pelo que chamava de uma alma consciente de Deus, um coração inflamado por ele. A falta de espiritualidade entre homens e mulheres hoje é uma realidade vergonhosa, e Tozer aponta uma das principais causas disso. Estou convencido de que a falta de grandes homens santos em nossos dias, até mesmo entre os que realmente creem em Cristo, deve-se ao fato, pelo menos em parte, de não dedicarmos tempo suficiente para buscar o conhecimento de Deus. E Tozer vai mais além. Deveríamos organizar nossas atividades religiosas de uma forma que nos desse tempo para cultivar os frutos da solicitude e do silêncio. Houve vezes em que a opinião de Tozer era única sobre certos temas, mas isso jamais o intimidou. Ele nunca se preocupou se alguém concordaria com suas ideias sobre determinado assunto, pois só estava interessado na verdade. Ele era firme em suas acusações, o que lhe gerou inimigos muito rapidamente. Certa vez ele criticou uma nova versão da Bíblia bem popular, dizendo: ler esta nova tradução me deu a mesma sensação de um homem que faz a barba com uma banana. O ministério de Tozer gerava grande expectativa nas pessoas, pois elas sabiam que os ouviriam verdades antigas em forma de declarações fortes e calorosas. Ele disse certa vez: há alguns anos, orei para que Deus abrisse minha mente e me capacitasse para receber tudo o que ele tinha a me dizer. Então, orei para que o Pai Celeste ungisse minha cabeça com uma unção de profeta, a fim de que eu pudesse falar às pessoas. E vocês não têm ideia do que este coração me custou desde então. Raymond McAfee, que foi assistente de Tozer por mais de 15 anos, frequentemente se encontrava com ele às terças, quintas e aos sábados de manhã para meia hora de oração na sala de estudos. Por diversas vezes,
Quando Raymond entrava, Tozer lia em voz alta algo que já lera havia pouco tempo. Um trecho da Bíblia, um hino, um texto devocional escrito por alguém ou um livro de poesia. Então ajoelhava-se perto de sua cadeira e começava a orar. Às vezes ele ficava com o rosto voltado para cima, outras vezes procurando no chão com um pedaço de papel embaixo do rosto para não respirar a poeira do tapete. Raymond relembra um dia muito especial. Tozer se ajoelhou perto de sua cadeira, tirou os óculos e os colocou sobre ela. Ele se prostrou com as mãos unidas e apoiadas em seus joelhos. Levantou o rosto com os olhos fechados e disse: Ó Deus, aqui estamos diante de ti. Após dizer isso, a presença do Todo-Poderoso encheu aquela sala e nós o adoramos em êxtase silencioso e divina contemplação. Nunca esqueci aquele momento e jamais quero esquecê-lo. Tozer se fechava para tudo e todos quando buscava o Senhor em oração. Seus mentores espirituais lhe ensinaram isso, mostrando-lhe como se achegar diariamente à presença de Deus, e ele aprendeu bem a lição. O foco principal do ministério da pregação e da literatura de Tozer estava na área de adoração. Para ele, esse ato deveria tomar todo o tempo do cristão, e nada deveria interferir ou reduzir essa função sagrada do crente em Jesus. Segundo Tozer, tudo que não fluísse naturalmente e não fosse espontâneo na adoração não era verdadeiro. Na melhor das hipóteses, era algo planejado. Somente utensílios de ouro e prata, obras de artífice, deveriam ser oferecidos ao Pai Celestial. Perto de ser a única voz em sua geração, Tozer ressaltou a necessidade de uma reforma radical na adoração, tanto pessoal como congregacional, e que nossos conceitos de adoração devem estar em completa harmonia com a palavra revelada de Deus. Nos anos de 1950, Tozer conheceu um encanador da Irlanda, Tom Harry, que também era um pregador leigo e tinha o mesmo espírito com ele. Tom foi o tema de 7 artigos que Tozer escreveu para a revista Alliance Life, intitulados O Encanador de Lisbon que Ora, os quais, mais tarde, compuseram um livreto. Esses 2 homens não poderiam ser mais diferentes, porém o amor deles por Deus e o senso que tinham de como o Senhor era digno de adoração os aproximaram. Certa vez, quando Tom visitou Chicago, a igreja de Tozer promoveu uma noite de oração e jejum, que contou com a participação de Tom. No meio da noite, o encanador ficou com sede e saiu para tomar uma xícara de chá. Alguns membros da igreja acharam que Tom, ao fazer isso, havia cedido ao desejo da carne. No entanto, Tozer não concordou com eles, pois vira que até naquele lindo ato de liberdade, Tom desfrutava da presença do Senhor. Antes de Tom voltar à sua terra natal, passou em Chicago para se despedir. Então, Tozer lhe disse: Bem, Tom, acho que você voltará para a Irlanda para pregar. Não, respondeu Tom com seu forte sotaque irlandês. Pretendo cancelar todos os meus compromissos nos próximos 6 meses e passar esse tempo preparando-me para o tribunal de Cristo enquanto posso fazer isso. Sua postura foi muito semelhante às atitudes do próprio Tozer. Se este livro levá-lo a se ajoelhar em adoração contrita perante Deus, encorajá-lo a deixar a vida religiosa e corrida que você tem tido e a fazer uso do seu direito adquirido de ser um adorador, já terá valido a pena todo o esforço para publicá-lo. Então, o que você achou dessa introdução do livro? Você concorda com o Tozer que a igreja não pode misturar o mundo com as coisas espirituais? O que você acha? Coloca aí nos comentários para a gente saber, né? E se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Que Deus abençoe você e sua família e vamos aguardar o capítulo 1 do nosso livro. Fica com Deus.